E aí, galera, tudo bem? Eu sou a professora Samira. Eu preparo os alunos para a prova do Enem na parte de linguagens. E aqui vão as dicas nessa prova de linguagens. No caso, a prova de linguagens, ela é muito abrangente. Então, você tem que observar alguns pontos que são mais, digamos assim, repetitivos na prova, mais pontuais. Então, no caso aqui, funções da linguagem. Você tem que tomar cuidado com essa matéria. Só relembrando rapidamente, existe a função referencial, a expressiva ou emotiva, apelativa ou conativa, poética, fática e metalinguística. No caso aqui, a referencial, aquela, só para você relembrar, só pontos bem resumidos. A referencial é aquela que focaliza o referente, no caso o texto em si, a própria mensagem. Então, no caso, é a única função que está ligada ao, digamos, a textos científicos, a textos jornalísticos, a textos não literários. A expressiva é emotiva, centralizada no eu, então a primeira pessoa sempre vai aparecer, e ela é muito sentimentalista, né? O texto vai ser sentimentalista. Apelativa ou conativa vai ser a função que vai se direcionar principalmente ao receptor. Então, no caso, qual é a marca que você tem que buscar na hora da prova para marcar apelativo ou conativo? Você tem que observar o verbo no imperativo. Então, sempre é dado uma ordem, faça, emagreça. Então, você já sabe que é marca da função apelativa ou conativa. A poética é a função interessante porque ela vai lidar com a criatividade do escritor. Então, todo texto que é escrito de uma maneira incomum, peculiar, aí eu cito um exemplo, tome cuidado com os textos concretistas, textos que tomam forma, textos em que o autor utiliza de maneira criativa o espaço em branco da folha. A fática é interessante porque ela só se direciona para diálogos. É a função que mantém o canal aberto da comunicação. Então, sempre eles colocam como exemplos diálogos. Esse diálogo tem que se efetivar. Pergunta, resposta. A metalinguística, que aparece mais, você tem que tomar cuidado, é a função que vai lidar justamente, que vai lidar com o texto em si, com a elaboração do texto. Então, no caso, o escritor se preocupa em mostrar justamente essa elaboração do texto, o questionamento que ele faz. Então, é a função que aparece demais. Outro ponto nessa função que você tem que observar é que na função metalinguística, o escritor às vezes coloca a definição do próprio idioma. Então, quando você olhar, como se fosse assim, tirado do dicionário, uma palavra e ela sendo definida na sequência, a função metalinguística também ela vai se destacar. Essa é a parte das funções da linguagem, que você tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que você estuda em redação, que você tem que tomar cuidado, são gêneros textuais versus tipologias. Aí você vai voltar, porque o Enem é uma prova peculiar, porque o que você estuda em redação, mas da forma prática, né, você vai exercitar de maneira prática, no Enem cai de maneira objetiva. Então você vai dar uma revisão rápida em gêneros textuais, que são inumeráveis. Gêneros textuais não dá para precisar quantos existem, porque a forma como o texto é escrito, e tipologia textual só há 4. Então, no caso, você vai dar uma revisão, uma certa revisão na tipologia narrativa, na descritiva, na expositiva e na injuntiva. Essa que o aluno costuma esquecer, dê uma olhadinha lá. A interpretação, se você olhar a prova do Enem, a prova de linguagens, ela é meramente interpretativa. Então, no caso, mas interpretar o quê? Não é só texto literário. Então, você vai olhar os textos literários, vamos olhar mais na frente, vou dar as dicas específicas. Mas, por exemplo, propagandas. Eles adoram colocar questionamentos sobre propagandas. Então, você vai olhar uma propaganda e, obviamente, você só vai acertar a questão se você observar com muito critério, muito cuidado, a propaganda que está sendo focalizada. A interpretação puramente no seu conhecimento, na propaganda oferecida. A mesma coisa acontece com as tirinhas, com as charges e com os cartoons. Então, você tem que ter um alto poder de criticidade, perceber essa criticidade no autor desses tipos de textos. Por exemplo, quando eles focalizam as tirinhas, vocês já observaram que a tirinha da Mafalda, né, do argentino Quino, é a que mais aparece, é uma criança Mafalda muito crítica, então você observa que você tem que, para acertar as questões sobre esses tipos de texto, propagandas, tirinha, charge, cartoon, você tem que ler com atenção, observar o que está sendo perguntado, o que a pessoa que fez a questão está focalizando nesses textos, para você, com o seu conhecimento ali de momento, você marcar a opção correta. Folclore e dança, que também é uma coisa bem peculiar do Enem,
A região, se você olhar a questão assim, as vezes que já apareceu, o número de vezes, é o Nordeste. Então você tem que tomar cuidado. Dê uma lidinha na parte do Nordeste, quais são as danças, os folguedos, qual o folclore mais peculiar do Nordeste. Lembrando que estilogravura, a literatura de cordel, é bom também você dar uma revisada. Agora a parte de literatura. Na parte de literatura, você tem séculos de literatura para estudar, começando pelo século XVII. Só que tem um pequeno detalhe. Recorrência de assuntos na prova. O romantismo é um movimento que você tem que tomar cuidado. Você tem que dar uma revisão, fazer uma revisão. Por exemplo, para você falar assim, qual o ponto do romantismo que eu tenho que olhar? Quais os autores mais importantes? Na poesia, que está dividida em 3 gerações, observe que na primeira geração, que você estudou como uma geração nacionalista, indianista, dei uma olhada em Gonçalves Dias. O maior nome é o Gonçalves Dias. Na segunda geração, que é a geração satânica, mal do século, pessimista, Álvares de Azevedo. E na terceira geração, que é a geração condoreira, que trabalha a liberdade, a libertação dos escravos e tudo, Castro Alves. Tá bom? Então, são 3 autores que você tem que tomar cuidado. Na prosa, 2 autores se destacam nas provas de vestibulares, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. José de Alencar escreveu obras emblemáticas, você vai ver, você sabe que o Enem, você tem que tomar cuidado, que não cobra a leitura obrigatória, mas cobra o conhecimento sobre a obra. Conhecimento, que eu diria, básico. Então é o mínimo que você tem que saber. Por exemplo, José de Alencar, obra Lucíula, aquelas obras Perfis de Mulheres, temos a obra Senhora, as obras indianistas, por exemplo, Iracema, o Guarani, saber assim, fala sobre, saber o assunto básico de cada história. E o Manuel Antônio de Almeida, que é um autor fácil de você até gravar bem a obra dele, porque ele só lançou um livro, Memórias de um Sargento de Milícias, que é uma obra que você tem que tomar cuidado, porque ele fez de uma forma criativa, ele quase recriou o romance romântico. A obra trata de classes populares. Ele fez assim, uma obra diferente dos preceitos exigidos na época do romantismo. Então, no caso, esta obra é considerada até antecipadora do realismo. Então, você tem que tomar cuidado com isso. No realismo, que vem na sequência do romantismo, olha só, Machado de Assis é o autor mais cobrado. Eu diria que as obras realistas dele, que são várias, nessas várias, essas 3 se destacam. Tá? Então você tem que tomar cuidado. Mesma coisa, o teu conhecimento básico de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o famoso Brás Cubas, o personagem que é um defunto autor, ele morre primeiro, depois ele vai contar as suas memórias, aí ele fala, estou despido agora das convenções sociais, aí ele vai fazer análise psicológica, né? O autor, através desse personagem, ele vai desnudando o caráter de cada personagem, então é uma obra muito importante. E outra, ela inaugurou o realismo no Brasil. E a fase realista de Machado, que começou a carreira dele escrevendo romances românticos. Tome cuidado com Quincas Borba, que, vamos colocar entre aspas, é como se fosse uma continuação de Memórias Póstumas, porque tem esse personagem que é muito emblemático na obra Memórias Póstumas, que é o filósofo Quincas Borba. Só que no romance Quincas Borba, ele morre no início. Quem vai continuar o legado dele vai ser o enfermeiro dele, que é um personagem chamado Rubião, que vai comprovar a teoria do humanitismo criada por esse filósofo. E Dom Casmurro, você conhece. Tem a famosa frase, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? A famosa história do Dom Casmurro, que é o Bentinho, que acha que foi traído pela Capitu, e ele narra suas memórias. Ele já mais de idade narra essas memórias, então ele é um homem de idade solitário, amargo. Você percebe como ele vai destilando essa amargura ao longo da história. Bom? E nós temos no naturalismo, eu vou destacar aqui o Aloysio Azevedo. A obra O Cortiço também é uma das mais importantes dentro do naturalismo. A famosa Rita Baiana, o João Romão, aquele que é o dono, né, do Cortiço. Basta você dar uma olhadinha naqueles resuminhos que aparecem. Modernismo, todo o cuidado do mundo na hora de fazer sua revisão sobre modernismo. É o movimento que mais cai, dentre esses 3, é o mais abordado. Então, no caso, dividido em 3 fases, a primeira fase eu revisaria os pontos sobre Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Esses 3 se igualam, porque eles estão na primeira fase, é a fase mais demolidora, a fase mais anárquica, a fase mais criativa do modernismo é a primeira. Porque quando eles inauguraram com a Semana de Arte Moderna esse movimento, eles tiveram que mostrar o que o modernismo tem de diferente, de inusitado. E conseguiram, tá? Com obras bem peculiares.
Na segunda fase, não esqueça, Carlos Drummond ficou isolado. Ele não aderiu às duas correntes que existem na segunda fase. Então, Carlos Drummond é um autor considerado completo, tematizou tudo que você imaginar na relação homem versus sociedade. É um escritor, ele inaugurou essa segunda fase com a obra chamada Alguma Poesia, que tem o famoso poema de 7 faces. Basta você olhar também lá, são poemas bem voltados para o estar no mundo. Corrente neossimbolista, cuidado. São 4 autores, 4 poetas, mas Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes se destacam. Corrente regionalista, nós temos os escritores nordestinos, na sua maioria, é uma corrente inaugurada para os escritores nordestinos também figurarem no modernismo. Aí se destacam, lógico que você vai se lembrar, Graciliano Ramos, famosa obra Vidas Secas, nós temos também Jorge Amado, a magnífica Raquel de Queiroz, primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, nós temos o José Lins do Rego, José Américo de Almeida, e cuidado, nessa corrente em que os escritores nordestinos deveriam figurar, nós temos um gaúcho, que é o Érico Veríssimo. A terceira fase, que é a mais considerada a mais complexa das 3, nós temos Guimarães Rosa, muito cuidado com Guimarães, porque ele é responsável pela reinvenção da língua portuguesa. Em que sentido? Ele misturou a língua portuguesa convencional que nós falamos, ele misturou ao falar regional do homem do sertão de Minas com a língua alemã e um pouco de tupi-guarani. E essa abordagem bem diferenciada, essa forma diferenciada que ele fez à língua portuguesa e a utilizou, que ele transformou a língua e a utilizou nas suas obras, cai muito. Tá? A linguagem rosiana é famosa. E não se esqueça que ele nas obras dele, só tematizou o sertão de Minas Gerais. Clarice Lispector, a famosa prosa intimista. As personagens, ela faz um mergulho no interior das personagens, tem que tomar cuidado, são personagens complexas, e ela também tem uma característica que você também não pode esquecer. Ela adorava comentar também nas suas obras o fazer literário. Então, a obra dela é muito metalinguística. E João Cabral de Melo Neto, o poeta que vai fechar essa terceira fase, ele criou uma corrente chamada neoparnasianismo, ou seja, a poesia dele, ele acreditava na poesia que não era talento, não era a emoção que contava, e sim o conhecimento que o poeta tinha acerca do fazer poético. Então a obra dele também é metalinguística, poesia, mas também ele prima pela perfeição formal, é uma poesia também que ele vai tematizar o Nordeste, é um poeta também com uma linguagem também bem diferenciada, e os 3 são considerados os mais difíceis dentro do modernismo. Então você tem que fazer aquela revisão, olhar essas particularidades e fazendo isso, olhando bem esses 3 movimentos, você vai estar preparado para a prova. Uma ótima prova para vocês, uma boa sorte, é o que eu desejo.